Olá, Diamantina, tudo bem? Estamos começando mais um programa Livres Ideias, essa noite debatendo o papel da mídia na sociedade brasileira. Hoje eu convidei aqui para conversar conosco o jornalista, advogado, cientista político e apresentador Marconi Viana. Muito obrigado, Marconi. Prazer. Convidei também o jornalista Gabriel Pascoal Filho. Muito obrigado, Gabriel. Prazer. Muito obrigado mais uma vez, Marconi. Bom, lembrando você, o programa Livres Ideias é uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a Livraria e Café Espaço B. Então, para iniciar o tema de hoje, uma verdade que há tempos, talvez desde sempre nós temos com relação à mídia no Brasil, é que apenas 6 grandes grupos, ou 6 famílias, né, aproximadamente, controlam praticamente todos os canais de comunicação em massa, de grandes jornais a canais de TV, rádio, né, no Brasil. É o que se trata de um verdadeiro oligopólio. Como essa concentração da informação de massa pode influenciar na cultura, na política, enfim, na sociedade brasileira, de um modo geral? Emerson, eu entendo que o Brasil, por ser um país de terceiro mundo, por mais que a gente queira falar que a gente está aí na vanguarda, na frente, no G8, a gente ainda é um país de terceiro mundo, é um povo ainda que precisa se educar muito, e eu vejo a gente até avançado, apesar desse problema que a gente tem aí de famílias, né, no controle de poucos grupos, porque a gente não tem o controle da informação na mão do governo. Está na iniciativa privada. Apesar de ser grupo, mas ainda está, né, na iniciativa privada. O que a gente não vê na maioria dos países, né, que se encontram em situação de desenvolvimento como o Brasil. Você tem o governo, né, o poder estatal tomando conta da informação. Então a gente tem muito que avançar, porque a gente se compara sempre com os Estados Unidos, que está muito avançado, países de primeiro mundo, né, Europa, mas levando em consideração aonde a gente está, no posicionamento que a gente se encontra, eu acho que a gente ainda está no lucro. Ainda está no lucro, né? Ainda está no lucro, apesar desse problema de termos aí famílias tomando conta, mas ainda exercendo um papel muito importante, né, de levar a informação e até mesmo de fazer oposição, né? A gente sabe que a Rede Globo, por exemplo, tem um papel muito grande, né? Você pega o impeachment aí, a força que a Rede Globo teve em cima disso, mas, né, faz parte do jogo, e hoje a gente consegue ver que a própria população ela consegue entender claramente o interesse daquele canal de comunicação dentro daquele processo. Então nem tudo que se fala na mídia tem aquela credibilidade que tinha antes, né? Então, uma consideração, né, só para acho assim, pertinente o que você falou, a mídia brasileira não está nas mãos do governo diretamente, né? Porque na verdade pelo menos os canais de TV são concessões, né? De rádio também são concessões. Mas essas famílias, apesar de serem privadas, de iniciativa privada, têm os seus interesses políticos, assim claro, como o governo. Né? Eu acho que isso remonta ao nosso período colonial, como também nos Estados Unidos, a própria Inglaterra, a Alemanha, onde também sempre houve esse domínio de famílias junto à mídia, a informação, né? Porque é interesse. Lembre-se das nossas capitanias hereditárias. O governo dava o poder de exploração para uma pessoa, né, como se fosse o governador, o dono daquela terra. A mesma coisa, aquela família, aquele grupo familiar, que depois se torna um grupo empresarial, toma conta daquele meio de comunicação, dos meios de comunicação, e logicamente que, como você falou, a concessão de rádio e TV é algo político. Tem que haver esse intercâmbio, né? Você continua com a concessão desde que nos ajude politicamente em alguma coisa. E a gente nota também essa influência da família quando você pega, por exemplo, um Maranhão, que durante décadas ficou governado pela família Sarney. Família Sarney com participação Nordeste todo, se você pensar nisso, né? No principal veículo, no canal filial, né, na Bahia. de TV, lá no Maranhão, na Bahia, né? Mas no que pese tudo isso, né, desde o governo Collor, a forma de concessão mudou muito no Brasil.
Hoje não funciona dessa forma. Claro que ainda tem uma influência aqui ou outra, mas o processo é de licitação mesmo e as pessoas entram, o controle, com a força de Ministério Público, com a força dos órgãos de controle, as concessões não funcionam. Claro que ainda tem um resto, né, que a gente ainda vai ter que suportar e o poder econômico continua, claro, né, mas a informação não é monopólio do Estado. Essa que é a grande vantagem. Né? Porque se você pegar as TVs estatais, os grupos estatais não têm o poder de penetração, mesmo porque o Estado é incapaz mesmo de gerir as coisas que são de capacidade da iniciativa privada. Isso, né, seja em prefeitura, governos, né, seja na União, o governo já se mostrou realmente incapaz em gerenciar tudo isso, em gerir essas questões. Mas como comunicação entende-se que é de segurança nacional, o governo tem o controle dessa concessão. Mas talvez o nosso governo, ou os nossos governos, demonstrem mais essa incapacidade, mas a gente encontra alguns canais estatais, especialmente na Europa, que conseguem produzir informação de qualidade, né? Claro. Mas aí a legislação já vai da questão da cultura, o povo já consegue fazer esse discernimento, né? Há uma evolução de povo, de país, é outra realidade. Eu acredito até que o governo não se preocupe em administrar bem as TVs culturais, as emissoras culturais, por justamente saber que as outras emissoras concessivas vão fazer esse papel para ele. Né? Vão levar aos outros a mensagem que eles querem, o padrão que eles querem. Né? As TVs chamam-se educativas e... Um padrão baixo atualmente. Não representam esse papel. Elas poderiam fazer de muito mais importância para o povo brasileiro. Né, como você falou, na Europa, os estados se preocupam com a sociedade mesmo. Né? Educação, saúde, educação principalmente. Então as televisões de lá, as emissoras de lá têm esse papel de formar cidadão, de formar informação. Né? Agora, tudo bem, não está na mão do Estado, então supostamente o Estado não pode errar. Né? Não tem condições de errar ou de ser tendencioso naquela disseminação da informação, né? Mas quem é que controla os erros dessas famílias, ou os erros, ou os vieses, ou a manipulação que a gente ouve tanto falar, a alienação, e às vezes até as próprias mentiras que eventualmente são difundidas aí? Quem pune esses canais e esses grupos? Eu acredito que a própria opinião pública, né? O mercado. Né? O mercado, a opinião pública, existem outras mídias. Vamos pegar, por exemplo, mas a opinião pública tem essa capacidade? Claro. Tem. Claro. Eu sou de uma época que a gente ia para o supermercado e lá o supermercado colocava o produto que eu teria que consumir. Eu não tinha poder de escolha. Né? Eu tinha que comprar aquilo que estava no mercado lá. Hoje os papéis se inverteram. O mercado tem que colocar aquilo que eu quero comprar. Então você ter uma variedade de produtos A, B, C, D, e se o mercado não tiver, ele não vai vender. Quando eu comecei no rádio, as gravadoras impunham que tipo de música que a gente ia tocar. Hoje, se eu não tocar a música que o ouvinte está querendo, eu perco a audiência. Perde patrocinador, eu perco. Então, quer dizer, o poder hoje houve uma inversão. O que aconteceu recentemente, né? Uma emissora, que eu não vou citar o nome, apesar do Marcon já ter falado, começou a se fazer um boicote a quem anunciava na emissora, né? As pessoas deixaram de comprar e a emissora teve que dar uma mudada no seu editorial por isso. Querendo provocar um pouco mais nessa questão da política ou do papel midiático interferindo na política. A gente tem um caso clássico já de domínio público da famosa edição da Rede Globo ao debate de 1989, aos presidenciáveis da época, né? Em favor de um candidato. Né? Isso já é domínio público, inclusive o próprio diretor do tal debate, um dos diretores da Globo, Boninho, né? Tem um vídeo na internet, circula, onde ele admite para um jornalista, enfim, né? Sem nenhum remorso e nenhuma preocupação, de que ele realmente editou o debate para favorecer um candidato, né? O Collor, no caso, que veio a ganhar as eleições, inclusive.
Mas e aí? Será que um país... claro como é que a opinião pública pode... A opinião pública comprou. Não foi eu conheço essa história muito bem. Na verdade, eu assisti ao debate. Nós estávamos lá. Eu assisti no YouTube. Mas, na verdade, não editou o debate. Na verdade, foi o que aconteceu no Jornal Nacional no dia seguinte. Foi como as partes. O debate foi normal. Entendeu? Foi mais ou menos normal. Não, foi o Boninho, por exemplo, nessa entrevista, ele reconhece que orientou o Fernando Collor a colocar documentos em branco, papéis em branco dentro de uma pasta, para quando ele fosse falar insinuar que o Lula estava envolvido com corrupção e tudo mais, ele ia tirar essa pasta, colocar sobre a mesa para passar a impressão que aqueles documentos ali eram as provas que incriminariam ao Lula. E ele fez isso de fato. Mas não houve edição. Mas não é uma forma de... Não é uma forma de... Não, mas é uma forma de manipulação. Isso acontece não é uma manipulação. Não, essas coisas... Isso é uma questão de estratégia para o debate. Os candidatos se preparam. O candidato pode ter essa estratégia, que é até questionável. Agora, o que faltou foi a emissora não deveria ser imparcial? Deveria. Aí num país sério não seria um crime? Que eu falei antes. Não. Né? Porque é um grupo familiar que detém uma concessão que é dado pelo... Mas aí eu não vejo o problema da questão da concessão e do grupo. Ali é um jogo de interesse. Quem regula aí é o mercado. E se você levar por esse lado, você vê que nos Estados Unidos é muito mais tendencioso. Lá não tem as regulações. Lá o mercado financeiro é muito mais atuante e é muito mais perigoso do que o próprio governo. Mas antes da gente continuar nessa treta aqui, eu vou pedir para vocês aguardarem o próximo bloco e também a nossa audiência aguardar o próximo bloco e a gente continua esse assunto. Até lá!